Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao último episódio dessa temporada do Clique Motors. Eu espero que você tenha curtido essa temporada, mas calma aí, que esse último episódio ainda tem muito conteúdo legal pra você que é apaixonado por automotores. Então, produção, roda a vinheta aí. Muito bem, a gente segue por aqui, lembrando, já uma figurinha tarimbada aqui no Clique Motors, nosso amigo Sandro Vivian, da Street Shop Automotivo, e agora a gente vai trocar uma ideia muito interessante sobre sistemas de freio, preste atenção. Muito bem, mais um episódio do Clique Motors, e agora voltando a falar, gente, sobre item fundamental. A gente sabe que tudo que compõe um carro aí de segurança é preciso cuidado, mas esse aqui, o que a gente vai abordar com o nosso amigo Sandro, aqui da Street Shop Automotivo, é de suma importância para o teu carro, indiferente da marca, do modelo. Sistema de freios. É impossível você não imaginar um carro seja a 20 km por hora ou a 150, indiferente, de que você tem que ter um sistema de freio eficiente para segurar o carro, né, Sandro? E o que compõe todo esse universo do sistema de freio, Sandro? Bom, o fluido de freio, né? Esse aqui é um DOT 4, que tem a sua especificidade de temperatura. Aqui nós temos sapata de freio, pastilha de freio, cilindro mestre, o reservatório que vai acoplado no cilindro de freio, cilindro mestre, cilindro de roda, reparo das pinças de freio dianteira, servo freio, tambor de freio e disco de freio. E além disso nós temos válvula equalizadora e todo o circuito de freio, encanamento e flexíveis, né? Os sistemas de freio para veículos pesados é abastecido a sistema ar. Nos veículos de linha leve e utilitária se utiliza o sistema hidráulico. A gente percebe que cada peça tem a sua importância. A gente sabe que no dia a dia tem pessoas que são relapsas com o seu carro, que não lembra nem de calibrar pneu. Tem algum sinal que o carro pode apresentar, Sandro, de que, opa, por favor, é hora daquela revisão? Você pode perceber às vezes no painel do veículo, no pedal de freio, que eu esqueci de citar, que é um componente, né? Quando a pessoa pisa e já está descendo ou está com alguma dificuldade, algum barulho esquisito quando freia, tudo isso é sinal de que tem alguma coisa errada, precisa ser verificado. Os sistemas de freio, eles precisam de uma revisão periódica. A maioria dos carros é freio a disco e alguns veículos na traseira é freio a tambor. O freio a disco é mais eficiente que o freio a tambor. Se a válvula equalizadora, ela tem a função de jogar um pouco mais de pressão para a traseira para ajudar no equilíbrio desse freio. Se ela não estiver funcionando, ela não vai fazer esse trabalho, você vai desgastar mais as pastilhas dianteiras e você não sabe por que não faz mais quilometragem. Esse aqui, por exemplo, é um potencializador do freio, né? O servo freio trabalha junto com o cilindro e ele ajuda a dar mais pressão ao sistema, né? Pastilha de freio, se você deixar ela desgastar muito, vai começar a fazer barulho, vai acabar danificando o disco. Acaba arranhando o disco. Isso. E na substituição desses componentes, por exemplo, vai trocar a pastilha de freio do veículo. O correto é trocar pastilha e disco. Não se deve fazer retífica de disco de freio, porque vai mudar o diâmetro de abertura dos pistões da pinça de freio do freio dianteiro. Isso vai ocasionar uma série de outros problemas, tudo porque está fora da dimensão que foi projetado o sistema. Eu não sei se você já teve a experiência, Sandro, ou amigo de casa também já teve. Eu já tive, quando criança, de você estar numa ladeira de bicicleta e não pegar. Freio não tem freio. Agora tu imagina, gente, você chegar a um ponto de um carro, principalmente de repente vai pegar uma estrada, tá numa descida, tá com carga no carro, mesmo que seja utilitário, um carro a passeio. É de extrema importância você cuidar e manter teu carro revisado. E outra, isso que o Sandro falou sobre a troca de peça. Ah, não precisa trocar o disco, vamos trocar só a pastilha. Não protele problemas, que depois vai ser sempre pior. A pessoa realmente se manteve relapsa e não vou trocar. Além, obviamente, da falta do freio e de
de um problema que pode ocasionar muito maior, tem algo no carro que ele pode danificar além do sistema de freio, tipo suspensão ou na direção? O principal problema é você ficar sem freio. Esse né? é obviamente. Não vai afetar outros sistemas do veículo, mas coloca em risco a sua segurança e de outras pessoas, né? Por exemplo, a alavanca de freio de mão está desregulada. Leva numa mecânica, dá uma conferida. Freio trepidando, por exemplo, começa a trepidar. Pode ter empenado o disco de freio. Inclusive, a gente recomenda, quando a pessoa faz a manutenção, troca pastilha, disco, tudo certinho, primeiros quilômetros, freio com moderação. Não pisar de maneira brusca ali no pedal do freio. Porque isso pode danificar o sistema. Não demore, vá revisar teu carro. Não vá persistir com esse problema. E a gente sabe, né? Todos esses produtos que compõem o sistema de freios você encontra aqui na Street Shop Automotivo. Vem aqui que tem o Sandro, toda a equipe de colaboradores que estão prontos para te atender e te oferecer o melhor produto, né, Sandro? Nós trabalhamos com as mesmas marcas que fornecem as montadoras de veículo. Então a gente gosta de dizer que a gente vende uma qualidade original praticamente para o usuário, né? Com toda certeza. A tua segurança e a tua família merecem produtos de qualidade, você encontra aqui na Street Shop Automotivo. Bom, nesse episódio do Clique Motors, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Mas não é para mostrar relíquias do passado, como você está acostumado a ver aqui no programa já. Hoje, a nossa viagem é pro futuro. Para mostrar uma tendência mundial aqui no Clique. Os carros elétricos e tudo que eles fazem agora para você. Bom, para isso a gente convidou hoje aqui para o Clique Motors o Rafael Nunes, que é representante da WEG e é um entusiasta da mobilidade elétrica. Seja bem-vindo ao Clique Motors, Rafa. Valeu, obrigado pelo convite aí. Estamos aí para esclarecer o que tiver de dúvida e o que eu puder falar sobre a mobilidade elétrica em específico aqui no oeste de Santa Catarina. Bom, vamos começar de onde surgiu essa ideia de ter um carro elétrico, né? Bom, então, foi a fome com a vontade de comer, né? Uma necessidade do trabalho, porque a gente faz a venda dos equipamentos para a infraestrutura, mas principalmente também um dia que eu estava batendo um papo com o meu piá, e ele gosta de carrão e V8 e tal, e aí começou aquele papo assim, pai, quando eu crescer, qual que vai ser o carro que eu vou ter? O carro que eu vou ter? Aí eu falei assim, ó filho, eu não sei nem como dizer isso pra ti, mas vai ser elétrico, cara, teu carro vai ser elétrico de certeza. E aquilo, fiquei pensando, porque é uma coisa que eu sempre gostava muito, tinha essa ideia, essa necessidade de imaginar o futuro com os carros elétricos e comecei a pesquisar daí atrás e vi que era possível sim poder ter o carro elétrico aqui no nosso cantinho do estado e estamos aí hoje com a bandeira da mobilidade elétrica levando isso para todos os interessados aí. Já tem uma data para os carros a gasolina ou os carros a combustão eles serem parados de fabricar, né? Aqui no nosso país. Tem uma data já específica para isso, né? Tem. Ela já foi assim relaxada, digamos, né? Mas agora ela está muito mais forte. A gente chama de marco legal da mobilidade elétrica. Então, países europeus, né, já até anteciparam isso. Alguns falam em 2025, que está chegando aí, né, que a maioria dos veículos vai ter que ser puro elétrico ou híbrido plug-in. Aqui no Brasil, o marco legal está para 2030 até 2032 aí. Híbrido é o carro que tem a combustão e também elétrico, né? E qual que é a principal vantagem de ter um carro elétrico hoje, que a gente está gravando aqui em 2021, no final de 2021? Cara, assim, vamos falar um pouquinho do híbrido. O híbrido são dois modelos bem específicos. Existe o híbrido normal, esses primeiros que veio para o Brasil, como o Fusion, tem o Prius, que eram carros que possuíam motor a combustão e também um motor elétrico, mas com uma proporção, diria assim, 80-20, ou seja, 20% da potência elétrica e 80% da combustão. A ideia desse modelo híbrido é somente economia de combustível, ele não tem uma possibilidade de utilizar ele puro elétrico. Aí o híbrido plug-in, por que chama plug-in? Porque ele já tem uma tomada para poder fazer o carregamento. Então o híbrido plug-in, que são os modelos mais novos, dá para quase fazer um 50-50, 50% da potência elétrica, 50% da potência combustão. Como ele tem um banco de bateria bem maior e a potência do motor também é relativamente grande, a parte me refiro ao motor elétrico, ele pode ser utilizado de forma urbana. Então os híbridos plug-in, como teoricamente dentro das cidades tu não ultrapassa aí 60 km por hora e tu não roda mais que 40, 50 km no dia, tu pode usar esse carro 100% elétrico, né? Aí sim evitando poluição
e também diminuindo o ruído e custo também, né, do consumo de combustível, que a maioria da utilização dos veículos para as pessoas que elas usam é em torno de 40 km dia dentro da cidade. Então, para esse período, ela vai usar o puro elétrico. Por isso que o híbrido plug-in é importantíssimo. Entendo. E o puro elétrico, ele tem uma autonomia, que é uma das dúvidas mais recorrentes quando a gente conversa sobre carros elétricos, né? É a autonomia do carro, né? Então, quanto tempo ou qual que é a quilometragem que um carro elétrico faz quando ele está com a bateria carregada? Claro que a gente está falando de inúmeros tipos de carros elétricos, né? Mas a gente vai falar especificamente sobre o carro que a gente vai mostrar hoje. Tá, perguntas bem comuns essas. Quanto tempo leva para carregar? Onde tem carregador? E quanto tem de autonomia e quanto custa para carregar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um. Certo. Então hoje nós vamos apresentar aqui o veículo da GM, o Bolt, que é o que eu utilizo para uso pessoal. Chevrolet Bolt, né? Chevrolet Bolt, tá? Ele então possui uma autonomia registrada de 416 km. Mas todo o registro de autonomia é que nem um carro a combustão. Então, andando 80 km por hora, até 100 e tal. Vai variar. Eu já fiz até 500 com ele. Né, dependendo muito do teu perfil que tu anda, mas também já fiz 300. Então, se o cara anda no modo esportivo, acelera e freia, ele também tem um maior consumo. Mas isso é um fator muito determinante na escolha do veículo, porque ele influencia diretamente no custo. Quanto mais bateria, hoje a bateria, eu diria 50% do preço do veículo elétrico é a bateria. Então, quanto maior a autonomia que tu deseja, mais caro tu vai pagar no carro, né? Então, o Bolt, por exemplo, é um dos maiores carros, é o que tem a maior autonomia da categoria que ele concorre. Então, se nós for falar do Nissan Leaf, do Renault Zoe ou do Chevrolet Bolt, ele é o que tem maior autonomia. Ah, é o melhor? Não, é o que tem maior autonomia. Para mim, que trabalho com vendas, que eu preciso ter um raio de cobertura entre ir e voltar de 200 km, para mim é o ideal, porque eu posso, ainda hoje, como é deficitário um pouco a nossa infraestrutura, eu consigo sair de casa, andar 200 km e voltar com a mesma carga. Se eu tivesse um carro de menor autonomia, daí eu teria que estar utilizando ou me programando para fazer carregamento nas estações de recarga. Quando eu parto para um carro menor, como eu citei o Leaf e o Zoe, que já estou citando os carros que a gente já tem aqui na cidade, para o pessoal se identificar, são carros de igual qualidade, o Bolt, só que eles têm menor autonomia. Mas se, por exemplo, o cara você vai utilizar para vir para a rádio e voltar, ele vai atender plenamente aí o uso, né? Tu vai poder carregar uma vez por semana tendo autonomia de 200 km aí. E usar a semana toda com uma carga. E quanto tempo demora para carregar o carro? Então, aí o tempo de carga tem outras variáveis que é importante a gente falar. Primeiro, ela tem uma ligação direta com quanto de carga tem no teu carro. Então, se eu estou com... Vamos partir do zero. Ah, o carro está zerado. Zerado de bateria. Então, por exemplo, o Bolt tem 66 kWh de bateria, de potência, né? Então, ele pode ser carregado de duas formas. Num carregador ultra rápido, numa estação, né? A gente chama de station, ou então em carregadores semi-rápido ou lento. São 3 tipos de carregamento. O carregamento semi-rápido e o lento é carregado de forma através da corrente alternada. Tu liga na tomada, é uma tomada específica, né, de potência, e especificamente esse modelo ele drena apenas 7,4 kW. Então, se eu coloco numa estação de 7, de 11, de 22, de 30, ele só vai drenar 7,4. Por quê? Por que a GM fez isso? Como ele é um carro que tem grande autonomia, dificilmente tu vai precisar carregar ele de forma lenta durante o dia. Tu carrega durante a noite. Então elas colocam um carregador menor, ou seja, tu vai levar 6 horas aí para carregar ele inteiro, numa potência de 7,4, mas eu chego em casa de noite, às 10 horas, coloco carregar, de manhã cedo, tá cheio e vou embora. Da estação ultra rápida, ela não carrega mais em corrente alternada, ela já vem o carregamento em corrente contínua, ou seja, direto no barramento da bateria. Aí tu carrega em 20 minutos, né? No máximo, esse carro em carga lenta ele leva 7 horas, em carga rápida em torno de 40 minutos eu carrego. 40 minutos estou com o carro completamente carregado. Completamente carregado. E aí o lance da mobilidade também, o cara que tem um carro elétrico, ele muda um pouco o hábito de fazer a carga. Por exemplo, quando a gente tem um carro a combustão, tu vai lá no posto quando tá vazio. Tá vazio, tá meando já. Aí né? tu vai lá e carrega. E bota o vintão, nem que vaze. A mobilidade é um pouco diferente com a mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica, onde tu para, que tem o carregador, tu deixa carregar. Tu já vai carregar. Tu já vai carregar, porque não tem esse problema de efeito memória, as baterias são de lítio, né? Então tu sempre mantém uma carga, até porque... Não vai viciar a bateria, por exemplo. Não vicia. Até porque as baterias de lítio, elas detestam os extremos, ou seja, muito carregada e muito vazia. O importante é estar num range de 20% a 80%.
Ah, quer dizer que se encher vai... Não, tu vai realmente utilizar ela a 100% quando precisar fazer uma viagem longa. Quando eu vou, por exemplo, para Floripa, eu deixo ela 100%. Quando eu utilizo somente aqui dentro da região, num raio de 200 km, eu carrego até 90%, 95%. Por quê? Porque o motor elétrico, daí vem uma outra sacada, ele funciona como um freio regenerativo. Então, se a bateria está cheia e eu uso ele como freio, ela não vai carregar, porque já está cheia e eu tenho que usar o freio mecânico. Se eu deixo a bateria um pouco mais baixa, toda vez que eu aciono o freio, ele carrega o sistema de bateria e ainda usa o motor como modo regenerativo e economiza os freios. E quanto por quilometragem, para o pessoal que está acompanhando entender, quanto de custo mesmo de luz por quilometragem a gente vai... Esse aí é o que mais gosto de falar. Esse é a conta mais bacana. É porque é muito barato. É muito barato. É muito barato. Então a conta é assim, ó, vamos fazer, né? Eu tinha antes um GM também, uma Equinox, que fazia 7,5 por litro, aquela 270 turbo lá e tal. 7,5 km por litro. Então hoje, se eu for pegar, a gasolina tá quanto? Eu nem sei, porque eu não uso mais. Quanto é que tá a gasolina? Acho que é 6,40, vai? 6,40. Então se tu pegar aí 7,5 km com 6,40, dá quase 80, sei lá, 90 centavos o quilômetro. Vai, por aí. Tá? 80 centavos o quilômetro. O Bolt eu faço 7 km por quilowatt. Mudou? Entendeu? É quase o mesmo valor. 7,5 por litro a Equinox, 7 km por quilowatt o Bolt. Só que o valor do quilowatt, filha, é 60 centavos. Nossa. Entendeu? Então por quilômetro vai gastar 6 centavos. 6 a 7 centavos. 6 centavos se tu pagar pela recarga. Só que hoje não pode cobrar a recarga. A ANEEL ainda não regulamentou a revenda de energia. Eu não tenho como tu ir lá, botar na minha estação de recarga e eu te passar uma nota de 10 kW. Eu não posso fazer, não posso revender energia. Então hoje, praticamente todas as estações de recargas, elas são de uso gratuito. Essas que eu falo das estações ultra rápida, elas são gratuitas pela Fundação CERT. Ou seja, o posto que adquire as estações eles fazem um projeto lá, então eles pagam praticamente só 20% e eles têm que ceder energia por um ano gratuitamente. Aqui em Chapecó a gente tem no posto Nota 10, uma estação da mesma Fundação CERT. Que essas ultra rápidas. Não essa não ultra, essa é uma semi-rápida, mas carrega em 1-2 horas. Tá. Por exemplo, o Renault Zoe, ele já tem um carregamento de 22 kW. Ou seja, o Bolt tem 7,5 em corrente alternada, o Zoe tem 22. Então, numa estação semi-rápida, o Zoe carrega em 1 hora praticamente metade da carga dele, porque ele é um carro mais urbano, ele tem em torno de 40 kWh de bateria. Isso nós temos aqui em Chapecó. As estações no centro de eventos também tem, alguns mercados, outros estabelecimentos privados também já estão cedendo para utilizar, porque a maioria desse pessoal tem também energia fotovoltaica. O que tem acontecido? Como a gente comercializa os sistemas de estação solar e também as estações de recarga, geralmente a empresa ou a pessoa que ela já está olhando para o futuro e vê a geração fotovoltaica como uma realidade, essa pessoa é a que está mais aberta também a já ter uma estação de recarga. Então ela acaba cedendo também a carga aos veículos elétricos. Acredito que essa mudança é obrigada a ter da concessionária, né, da própria Celesc, que é a ANEEL, que vai regulamentar isso, e aí sim você vai começar a pagar pelas recargas. Hoje, então, o quilowatt é 60 centavos que a gente paga em casa, né? O meu sai de graça porque eu tenho uma geração fotovoltaica. E aí as estações, elas já possuem um software que tu vai poder fazer um check-in, vai olhar a estação número 10, pega o teu celular, coloca lá a estação número 10, conecta a tomada, pluga, ele já contabiliza quantos quilowatts injetou, já descarrega direto do teu cartão de crédito e vai ser feliz. Que perfeição. Então, quem compra vai ter essa possibilidade, e quem tem a estação conectada à internet, daí a importância de ter uma estação moderna, também já vai estar ofertando esse serviço. Que bacana, a gente segue por aqui e olha só que interessante, algo que a gente vem falando muito no Click Motors é sobre seguros, né? A gente sempre troca uma ideia com os amigos da Fracel Seguros. E agora a gente vai ouvir um bate-papo aí do Ronei com o Léo Piva. Você sabia que existe seguro para bike e seguro CNH? Tem mesmo, e esse papo a gente confere aqui no Click Motors agora. Fala galera do Click Motors, tudo certo com vocês? Ronezito mais uma vez aqui na área para conversar sobre seguros. Sim, a gente vai continuar passando aquela lupa nas letrinhas miúdas sobre seguros aqui com os nossos parceiros da Fracel. A gente já conversou sobre seguro alto, nós também já falamos sobre seguros residenciais, mas agora a gente vai abordar aqui alguns seguros novos
que estão no mercado, mas não estão em evidência. Para isso, a gente está recebendo aqui o nosso amigo Léo. Fala aí, Léozinho, belezinha? Oi, Rony, tudo bem? Como é que tá, queridão? Olha só. Vamos lá, então, começando a falar sobre o seguro CNH. E olha só, vamos dar aqui uma ênfase que é o seguro CNH e não o seguro da CNH, porque ele é um seguro contra terceiros. Explica aí para nossa audiência. Exatamente, Rony. O seguro CNH ele surgiu recentemente no mercado segurador e veio para facilitar a vida do condutor que utiliza o veículo aí no dia a dia, certo? É isso mesmo que você falou, ele é um seguro de danos a terceiros, então ele vai cobrir qualquer dano corporal e material causados a um terceiro. Vamos lá, eu tenho o carro, vou lá, pego o carro do meu amigo emprestado, estou com o seguro CNH, Tô com o meu carro, tô com o carro do meu amigo, né, o carro emprestado, bato num motoqueiro, derrubo ele e ele se machuca. Esse seguro vai cobrir esse dano que eu causei, no caso? Claro, com certeza. Se você estiver dentro da lei, certo? Não estiver embriagado, sob efeito de drogas, certo. O seguro vai cobrir com certeza qualquer dano corporal ou material causado ao motociclista, né? Que seria o corporal e o material para a moto dele. Então, Rony, até então, para você ter um seguro contra terceiro, você precisava de um veículo para especificar na pólice certinho quais eram os dados, certo? E com o seguro CNH, como ele veio para inovar, você não precisa citar nenhum veículo na sua pólice, apenas os dados da sua CNH, podendo conduzir qualquer veículo e, em caso de colisão, a cobertura do seguro da CNH iria cobrir o terceiro. Bom, Léo, já que a gente falou desse seguro para CNH, é uma dúvida que com certeza vai surgir na nossa audiência. A categoria da CNH, como é que funciona? Porque assim, ó, se eu sou um motorista de veículo pesado, certo? Eu posso fazer o seguro da minha CNH, mas não quer dizer que ele vai cobrir todo o dano causado a qualquer veículo de terceiro, né? Então, Rony, você pode ter qualquer carteira de habilitação, mas vamos lembrar que o seguro apenas cobre os sinistros se você estiver dirigindo um veículo de passeio. Reiterando, moto, caminhão, veículos utilitários não têm cobertura, apenas para veículo de passeio. Você precisa estar conduzindo o veículo de passeio. Exatamente. Mas se você tiver uma carteira que te habilita a dirigir veículos pesados, por exemplo, caminhão, sei lá, caçamba, você pode fazer esse seguro, Sim. mas ele só vai cobrir se você estiver conduzindo um veículo de passeio, né? Exatamente, não tem problema você ter as outras letras da carteira de habilitação, mas só vai ter cobertura se você estiver realmente dirigindo um veículo de passeio. Então qualquer um pode fazer o seguro, né? Qualquer um pode fazer. Pode ser a carteira AB, pode ser a carteira para veículo pesado, mas não vai cobrir em qualquer caso de sinistro. Tem um sinistro específico, porque é uma inovação, é legal, porque antigamente você só podia ter essa cobertura para terceiros se você tivesse com apenas um veículo. Do veículo, né? Sim, exatamente. Agora é o seguro da CNH. Agora da então, CNH. se você estiver dirigindo o carro de outra pessoa, que seja, obviamente, um carro de passeio, e se envolver em algum sinistro, esse seguro vai cobrir esse sinistro, vai cobrir esse dano que você causou a outra pessoa. Mas também tem que lembrar, ele só vai cobrir se você se envolver em um acidente com outro veículo de passeio, leve, Sim. né? Se você estiver conduzindo e também, essa é uma pergunta boa, vai cobrir se você se envolver com um acidente com um caminhão, por exemplo? Com certeza, se você estiver dirigindo um veículo de passeio, você vai cobrir qualquer dano causado a um terceiro, sendo uma moto, sendo um caminhão, sendo um veículo utilitário. Agora ficou o importante é você estar dirigindo um veículo de passeio, tá? Certo. Que é até onde a cobertura cobre. Que não precisa estar necessariamente no teu nome, pode ser um veículo Exatamente, de pode outra ser qualquer pessoa. outra. Por isso que veio para inovar, porque você pode dirigir qualquer veículo de passeio e você vai ter uma cobertura para qualquer dano causado a um terceiro, Muito sendo boa corporal ou material. E como é que eu faço para contratar esse seguro, CNH? É muito fácil, é um dos seguros mais fáceis que tem pra gente contratar. Eu vou precisar apenas da sua CNH, Rony, mais de nada. Eu vou precisar saber o seu endereço e a sua CNH. Com essas informações, a gente já consegue montar uma apólice com coberturas ótimas e você já vai estar segurado para dirigir qualquer veículo de passeio. Bom, para fugir do trânsito, hoje a galera tá optando por outros mecanismos, né? E um deles é a bike. Tem uma febre acontecendo que é o #pedal, com bicicletas aí com preços exorbitantes e a galera tá buscando fazer seguro bike também. O que eu quero entender, Léo, e a gente passa aí a lupa nesse seguro, é qual que é a diferença ou qual que é a semelhança entre um seguro auto e um seguro bike? Isso mesmo, Rony. É uma febre, como você disse, é uma febre, mas uma febre boa, né? Além de ser sustentável, você faz um exercício ali no dia a dia.
Por exemplo, na Europa praticamente tem muito mais bicicleta do que veículos, diferentemente do Brasil, que é o caos de sempre, né? Então surgiu o seguro bike. Respondendo a tua pergunta, ele é um seguro semelhante a um seguro de veículo, porque ele vai ter seguro para bike e seguro a terceiros também. Certo. Então, se eu me envolver em um acidente com a bicicleta, ele vai cobrir o dano que eu causei e também vai cobrir o meu dano na minha bicicleta. Exatamente, vai cobrir o dano da bicicleta, pode ser o quadro da bicicleta, no pneu da bicicleta, tanto como o terceiro, né, que sofreu algum dano também. Certo. E também uma pergunta que a gente tem é o seguinte, né? Nós falamos aqui das bicicletas com os valores exorbitantes, mas qualquer bike pode fazer seguro? Qualquer bike, Ronei. A companhia inicia com R$3.000. Então, bicicletas abaixo de R$3.000 a gente não consegue fazer seguro. Mas a partir desse valor é possível sim, tá? E qualquer bike pode ter seguro. Pode ser uma bike elétrica, uma bike speed, uma mountain bike, bike trail, como diz, certo? Então, tanto para esporte como para uso normal, né? Legal. E como é que eu faço para contratar esse serviço? Para a gente contratar o seguro da bicicleta, a gente vai precisar da nota fiscal. Também os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, certo? Endereço. E quase a mesma coisa, endereço também, quase a mesma coisa como o veículo. Certo, então ele é muito semelhante ao Muito seguro semelhante, bike, sim. mas tem as suas peculiaridades também, né? Claro. Porque a gente tá falando de uma bike, né, cara? Uma que a gente pode citar, uma peculiaridade, seria os acessórios da bike. Diferente é? do veículo, que a gente não consegue contratar seguro para acessórios, a bike, bom, como a gente sabe, tem bike de até R$80.000, certo, Ronei? E essas bicicletas possuem vários acessórios para melhorar o desempenho do ciclista, certo? Principalmente freio a disco, Exatamente, são né? freios diferentes, né? Então a gente pode também contratar seguro, vai ter cobertura, já está englobado no seguro, a cobertura para os acessórios da bicicleta. E eu tenho que fazer atualização toda vez que eu coloco um acessório na bike ou não? Não seria atualização, porque você vai contratar um valor inicialmente e aquele valor vai ficar para o resto da vigência. Claro que a gente pode fazer endossos, que seria alterar, né, o valor da cobertura. Certo, tipo, troquei o guidão da bike, coloquei um guidão diferentão lá na bike que custa quase o valor da bicicleta. Exato. Eu não preciso entrar em contato com a seguradora e falar, ô, Léo, coloquei um guidão na minha bike aqui. Não, se eu me envolver em um sinistro, ele já vai estar lá. Já vai estar lá. Claro que você teria que entrar em contato comigo para avisar. Se você contratou 5.000 de acessórios e o seu guidão custa R$10.000, a gente tem que mudar. Porque em caso de algum sinistro, né, você cair ou outra pessoa acabar colidindo em você, a companhia vai cobrir somente o valor da cobertura contratada. Legal, é o nosso programa Clique Motors, que fala aqui de automotores e de automóveis, mas hoje, mais uma vez, passando a lupa aqui na Fraciel Seguros, uma empresa com 30 anos e nossa, aqui Chapecoense. Obrigado, Léo, mais uma vez, pela sua parceria. Vamos dar um aqui, tamo junto. E é nóis, galera. Até o próximo episódio. Fui, valeu, Léo, tamo junto. Obrigado, Ronei. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Galera, chegou ao fim o último episódio dessa temporada do Clique Motors 2021. Neste ano a gente mostrou muito conteúdo legal pra você que é apaixonado por automotores aqui no Clique Motors, um produto exclusivo do nosso portal de notícias, o Clique RDC. Então você já sabe, né? Se você curtiu o conteúdo, capricha num peteleco aí no like e compartilha este conteúdo com o seu amigo que também é apaixonado por automotores. E a gente se encontra em 2022, na próxima temporada. Valeu!